Aula 4, apostila SAS, exercício 7 das atividades propostas. A figura a seguir representa a vista lateral de duas placas metálicas quadradas que, em um ambiente desumidificado, foram eletrizadas com cargas de mesmo valor e de sinais contrários. As placas estão separadas por uma distância d igual a 0,2 metros, que é muito menor do que o comprimento dos seus lados. Dessa forma, na região entre as placas, existe um campo elétrico praticamente uniforme, cuja intensidade é de aproximadamente 5 vezes 10 elevado a 3 newtons por coulomb. Para transferir uma carga elétrica positiva da placa negativamente carregada para a outra, é necessário realizar um trabalho contra o campo elétrico. Esse trabalho é função da diferença de potencial existente entre as duas placas. Quais são, respectivamente, os valores aproximados da diferença de potencial entre as placas e o trabalho necessário para transferir uma carga elétrica de 3 vezes 10 elevado a 3 coulombs da placa negativa para a placa positiva? Bom, gente, basicamente aqui nós temos o seguinte. Ele nos dá várias dicas, né? O exercício, ele explica, né, consideravelmente bem, né, a condição de validade de um campo elétrico uniforme, né? Quando ele diz aqui, as placas estão separadas por uma distância, né? E ele diz aqui, ó, é muito menor, né? Deixa eu colocar aqui, né? É muito menor do que o comprimento dos seus lados, né? Então isso é uma indicação de que o campo elétrico ele é uniforme, né? A placa é grande, né? A distância é pouca, então tudo isso vai fazer com que eu tenha um campo elétrico uniforme, né? Como nós desejamos. Bom, e ele afirma também isso aqui no exercício, praticamente uniforme. Bom, ele quer transferir uma carga positiva da placa negativamente carregada, tá certo? Para outra, né? E ele quer realizar um trabalho contra o campo elétrico, né? Ele também dá a dica aqui do que é o trabalho, não é isso? Da definição do trabalho, da fórmula do trabalho. Trabalho é função da diferença de potencial, né, existente entre as placas, né? E pede para calcular aí, né, a diferença de potencial das placas e o trabalho necessário. Bom, para calcular o trabalho, para carregar esta carga aqui, nós vamos usar a fórmula. Trabalho entre as placas será igual a carga vezes a diferença de potencial entre as placas. Tá certo, gente? Bom, mas ele não nos dá a diferença de potencial, ele pede para que a gente calcule. Gente, quando o campo elétrico é uniforme, tá certo? Então lá, campo elétrico uniforme entre as placas, tá certo? Nós sabemos que o campo elétrico é proporcional à diferença de potencial, não é isso? E inversamente proporcional à distância. Logo, a diferença de potencial será dada pelo campo elétrico vezes a distância. Vocês podem calcular, esse valor será igual a 100 volts, tá certo? Não é isso? Depois nós podemos usar esse valor aqui, tá certo? Para calcular o trabalho, né? Então nós vamos pegar o valor aqui da carga, né? Então esse aqui é o valor de Q, tá certo? Vezes o potencial de 100 volts e achar o trabalho, né, que será igual a 0,3 joules. Tá ok, gente? Refaçam os cálculos aí, né, para confirmar.